estudar só a Bíblia. Você não estuda só a Bíblia. Você estudando teologia, você estuda a antropologia, você dá uma passadinha para a antropologia, você estuda história. Você não tem que estudar só a história dos hebreus, você tem que estudar a história dos egípcios, dos sumérios, dos babilônicos. Então você dá uma caminhadinha por ali. Psicologia entra muito, alguns pontos, né? geografia. Então a Bíblia ela te enriquece de uma forma encantadora, porque ela fala de todas as ciências. Ela não é um livro científico, mas não foi escrito para isso, para provar por A mais B isso ou aquilo. Mas quando ela fala de ciência, ela é exata, ela não erra, nunca errou. Até hoje as descobertas provam isso. A Bíblia é uma bússola. É tremenda a palavra de Deus. A palavra de Deus é maravilhosa. Por exemplo, por que circuncidar no 8º dia? Por que não circuncidar antes? Porque no 8º dia que o corpo começa a produzir a vitamina K, que é responsável pelo estancamento do sangue. Então, Deus é perfeito nas suas decisões, né? Justamente naquele dia, E se não Deus falou fosse assim, por Deus, como que as pessoas saberiam que poderia fazer somente a partir do 8º dia? Exatamente. A circuncisão, na verdade, já era praticada em outros lugares, né? Mas não tinha idade assim, eles praticavam. Não começou com o povo de Deus, já existia a prática da circuncisão, mas Deus estabeleceu como um pacto, assim como olho por olho, dente por dente, né? Era um código da Mesopotâmia, né? Um código a máxima lá do código de Hammurabi. Então você vê que tem coisas que entraram de outras culturas ali, que na verdade foi Deus que colocou no coração do homem, né? Porque na realidade a questão moral, certo e errado, as leis, os princípios das leis, Deus colocou tudo no coração do homem. E nós vamos ver aqui em Romanos. Porém, o homem foi transgredindo cada vez mais, foi transgredindo, e Deus começou a adicionar mandamentos, começou a adicionar leis por cada transgressão do homem. Nós vamos ler, em Gálatas nós vamos estudar exatamente esse ponto. E hoje nós não vivemos debaixo da lei justamente porque Cristo nos elevou, nos colocou num outro patamar. Amém? Irmãos, todos terminaram? Prova? Amém? Tem uns ou outros? Mas fique à vontade. Enquanto nós vamos dar início, desde já quero agradecer o carinho dos irmãos aí por me solicitarem. Eu vou ser sincero com os irmãos, como eu já disse no início. Eu não. 17, né? Eu não sou. Tomara que o professor seja bom para nós. Olha, eu não sou de espiritualizar as coisas. Eu sou crente, sou pentecostal, amo o movimento espiritual. Às vezes a gente só falando que não pareça, né? Mas eu amo o movimento. Não se assuste, até peço, né? No dia 22 estaremos aí. Não se assuste se eu der uns gritos, tá? Não tem. Sábado? Dia 22. Dia 19 é quinta. Não, é amanhã, né? Hoje é 18. Hoje é aniversário da minha esposa. Hoje. Então, eu amo o movimento espiritual, pentecostal. Parece que quando eu vou pregar ativa lá, eu até quero falar mais, né, mas parece que ativa lá uma veia, né? E eu pego o microfone e tenho que gritar. Então, se eu der uns gritos, não se assuste. No começo, quando eu comecei a ensinar, eu ainda tinha dava aqueles gritos. Agora, de tantos anos, eu mudei, né? Hoje eu só falo para a classe, estou controlado. Mas quando eu prego, não tem, né? Às vezes... Fazer o quê, né? Acostumei, né? Se torna característico, né, da pessoa. E como nós estávamos comentando, já até perdi. Quero espiritualizar. Mas como eu falei para um irmão aqui, essa classe aqui ela me deu um novo vigor, me deu um novo ânimo. Você pode até perguntar para minha esposa, eu estava desanimado de dar aula já, porque já são 5 anos nessa leiga para Paranaguá. Então, cansa.
Uma hora que cansa, satura. Não muito pela aula, porque sempre quando eu chegava aqui, me dava, tipo, qualquer classe ali em Paranaguá me dava, mas essas lombadas de Pontal, essa estrada enjoa um pouquinho. Aí quando eu chegava na turma era aquela maravilha, mas eu já estava saturado. E vindo para cá realmente foi por Deus. Eu vou ser sincero, quando o Elton falou para vir para cá, eu não estava muito confiante. Tanto é que ele falou, hoje nós vamos fazer prova, vai lá. Eu falei, Elton, nem dá para eu ir lá, mas fala que eu vou semana que vem. Até que eu pensei que era para vir para dar uma aula aqui só. Mas eu, sinceramente, eu me identifiquei muito com vocês aqui. Agradeço o carinho, a recepção. Eu vi que no início os irmãos estavam meio receosos, né? Porque a gente acostuma com o professor, é normal. A gente acostuma com o professor. Relaxou. Ali em Paranaguá, quando eu tive que sair de uma turma, esvaziou um pouquinho. Porque é normal a pessoa se identificar, não é que eu sou bom. Aconteceu isso quando eu estava fazendo o médio, nós tínhamos um professor fenomenal, extraordinário, mas ele teve que se mudar para Curitiba, aí ficou mudando de professor cada mês. Aí a turma esvaziou, ele tinha 40, 50 na sala, a turma ficou com 15, 20, então diminuiu na época de BADEP. Diminuiu muito, porque as pessoas se identificam com o professor. E glorifico a Deus por essa identificação aí que os irmãos gostaram. Não quis aí suprimir o lugar de ninguém, não quis tirar o lugar de ninguém. Tanto é que o Elton vai dar a oportunidade lá para o André, lá na sede, né? Então, possivelmente vamos revezar lá umas quinta-feira, né? Talvez eu vá para o médio, ou nem vá, mas quanto a isso não tem problema, né? Porque a turma de lá agora está começando a renovar, espero que não diminua, né? Mas é aquele negócio, né, que eu já falei para os irmãos. Eu consigo perceber um nível aí de interesse de aprendizado e de como desenvolver. E nós estamos com uma turma lá que são muito novos, então é difícil assim. Então tem que encaminhar eles com leitinho ainda. Às vezes quando a gente joga lá uma merenda mais forte, né? Mas vocês aqui vocês têm um nível bom de conhecimento, pode ter certeza. Por isso que essa forma que eu trago aqui, ela acaba agregando, né? Tudo que vocês já ouviram, por mais diferente que seja, depois de algum tempo vocês vão perceber que está dentro da base doutrinária nossa, bíblica. Você pode ter certeza. Que eu, quando comecei a ouvir o que eu passo hoje, eu fiquei meio atônito. Falei, meu Deus, de onde saiu isso? Que negócio é esse? Como que eu nunca ouvi? Já li tanta coisa, como que eu nunca ouvi esse negócio aí? Aí ficava com o pé atrás, né? Mas eu ia buscar, porque eu sou inquiridor. E quando eu via, realmente a Bíblia falava daquela forma. Então eu não tenho como eu falar diferente se a Bíblia fala dessa forma, né, irmãos? Certo? Nós vamos estudar epístolas paulinas. Então o título já diz, né? Cartas de Paulo. Paulo escreve às igrejas. E para entender melhor, a gente tem que conhecer um pouquinho o apóstolo. Não, vou dedicar um tempinho aí para nós falarmos do apóstolo, para nós termos essa ciência de quem era. Tanto é que nós vamos pegar alguns textos. O livro ele é muito sucinto em cada carta e falar, vai ser técnico. Nós vamos pegar alguns textos também e falar, comentar aqui com os irmãos, como a gente vem realizando. Mas é bom conhecer quem é este Paulo, que nós sempre ouvimos pregar, mas realmente quem é esse camarada? Então Paulo, ele nada mais, nada menos, aprende com Gamaliel. Os irmãos sabem quem é Gamaliel? Gamaliel, ele é filho, aqui ó, Gamaliel ele é neto de Iléu. Não sei se vocês já ouviram falar de duas escolas que existiam, eu só estou com a verde porque eu esqueci as outras, então vai ficar meio difícil. Mas essa aqui fica aqui, depois vocês podem tirar foto, certo? Isso aqui está para vocês. Não sei se vocês já ouviram falar da escola de Iléu e Chamai. Então existia duas escolas no tempo de Cristo. A escola de Iléu e a escola de Chamai. E eles tinham um debate que eles eram controversos, embora outros, né? Vou até pegar, vou colocar no grupo os pontos parecidos de Iléu com os ensinos de Cristo. Vou colocar lá no grupo de vocês. Aí lembrei agora que tem um judeu que compartilhou isso, eu vou caçar lá no Facebook dele e vou colocar para vocês. Então tinha um ponto na parte do casamento, eles debatiam entre si, porque Chamai ele era radical, era uma escola mais radical, e Léo era uma escola mais, não sei, light, mas não no sentido de permitir tudo, mas eles interpretavam Chamai, por exemplo. Tem um versículo lá que diz
que ao momento que Moisés dá a carta de divórcio, né, permite a carta de divórcio, aí tem um versículo de Deuteronômio que diz que se o homem vir alguma coisa feia na mulher, ele pode dar a carta de divórcio. Para chamar, essa coisa feia seria o adultério. Essa seria a coisa feia que o homem veria na mulher. Lembrando que a cultura deles não tem namoro, não tem conhecimento, é casamento, consumação e vida que segue. Já em Léo, eles diziam que essa coisa feia poderia ser qualquer coisa. A mulher pentear o cabelo de um jeito que o marido não gosta, queimar o pão, na época era mais pão, né, do que feijão, né? Ali é 2 M's ou não? É, 2 M's. Pode ser com um só, mas é por causa da transliteração. Só para entender. E não gostar da sogra, se a mulher não gostasse da sogra, ele podia dar a carta de divórcio. Na verdade, eles debatiam porque a carta de divórcio é uma proteção para a mulher. Porque o homem poderia repudiar quantas vezes quiser e poderia casar de novo. Mas a mulher, uma vez repudiada, ela não poderia casar. Então a carta de divórcio era para dar uma nova esperança para a mulher de contrair um novo casamento. Porque senão, se ela fosse repudiada, não teria. Inclusive nos tempos de Cristo tinha homens que estavam ligados a pelo menos 10 mulheres que estavam em outro casamento. Por causa do repúdio. Porque eles, se eles não gostavam de alguma coisa, eles mandavam a mulher embora. Sem eira nem beira. Inclusive você vê isso até no pensamento dos discípulos. Porque quando Jesus fala que o único motivo para dar a carta de divórcio, o repúdio, a carta de divórcio, seria o adultério, os próprios discípulos falaram, então não é lícito nós casar. Para que nós vamos casar? Se a gente não pode trocar de esposa. Em outras palavras, né? Sabidinho, né? Então, até os discípulos tinham essa cultura porque era natural entre o povo. E Jesus vem justamente para proteger a mulher. Jesus resgata o valor da mulher. Ou você pensa que quando Jesus diz lá que aquele que olhar para a mulher desejando-a já cometeu adultério com ela, é porque eles veriam de forma lasciva a mulher? Não é. Se Jesus tivesse falado isso no Brasil, século XXI, uma cultura extremamente que diviniza a sensualidade e exporta isso, né? A imagem de um Brasil sensual, até acreditaria. Mas naquele tempo as mulheres vestiam coberta totalmente, sem delinear nenhuma forma do corpo. Então, como que ia olhar para esse desejo? Na verdade, os homens viam a mulher como um objeto de satisfação e um objeto tanto sexual quanto de dar filhos. Só isso equivalia ao valor da mulher para eles. E Jesus, ele restaura o verdadeiro valor da mulher. E diz, se você olhar para a mulher com esse sentido, você é um adúltero. Você é um adúltero, porque a mulher é como o homem. Foram feitos da mesma forma, criados da mesma forma. Cada um tem um papel. Na realidade, não que alguém ensina, mas só para a gente ver assim, eu sempre pensei assim. Porque nós temos É por causa da nossa cultura. da nossa cultura, nós sempre somos mais aplicativos do que explicativos, porque para a explicação você tem que conhecer a cultura e muitas vezes não está acessível a nós. Isso nós vamos ver em curso teológico. Inclusive, quem escreve isso é o Kivitz lá, que você falou o Kivitz, que coloca esse ponto, eu achei muito interessante. Porque de fato é a realidade. Eu parei para pensar, falei, mas espera aí, as mulheres não eram lascivas. Como que alguém ia olhar desejando no sentido que nós estamos acostumados a ouvir e a ver? Não tinha como. Mulheres não andavam de biquíni, não andavam de shorts curtos, então não tem o porquê ser desta forma a interpretação. Então é bem interessante conhecer a cultura, porque aí você explica e também aplica dessa forma. Porque se ele está resgatando o valor da mulher como um ser humano semelhante ao homem, por isso que Paulo vai dizer que em Cristo não há macho nem fêmea, então quer dizer que se eu olhar dessa forma eu também estou cometendo adultério, com certeza. Certo? Então, Paulo e Léo, pai de Simeão, que é pai de Gamaliel. E Paulo vai aprender aqui, olha que tradição forte, uma escola muito poderosa. Paulo vai aprender, vamos ver em que momento, né? Paulo vai aprender aos pés de Gamaliel. E o porquê aprender aos pés de Gamaliel? Por que esse termo?
Por exemplo, o judeu, a educação judaica, ela começava assim: aos 5 anos, até os 10 anos, era a escola primária, onde eles aprendiam a história. Eles aprendiam nessa escola a história de Israel. Aprendiam a lei, né? As 613 leis, Torá, aprendiam a memorizar cada paraxá, cada parte, porção da Torá, eles aprendiam a memorizar porque eles têm que recitar no Bar Mitzvah. E aprendiam, olha só que extraordinário, aprendiam a genealogia, desde Abraão até o seu pai. Você consegue lembrar dos teus bisavós, o nome? Seus tataravós? Eu não sei nem como é o nome do meu bisavô. Acho que eu sei, mas não lembro muito bem. Agora, nós não temos na nossa cultura isso, né? Nós não conhecemos nem a história do nosso país direito, né? Salvo quem teve a oportunidade de ter uma educação melhorada aí há anos atrás, né? Que a educação era mais rígida, né? Hoje tá complicada a nossa educação no Brasil. Mas antes tinha, né? Até cívico, acho que tinha uma disciplina, né? Ato físico, cívico. Tinha o hino, cantava todo dia, né? Hoje está complicado mesmo. Sei porque minha esposa trabalha na escola, meu irmão ali também trabalha na escola, sabe como que é. Quem trabalha, possivelmente, ele sabe como está. Então, não gravamos nem a história da nossa cidade. Agora, eles tinham na cultura aprender. Por isso que a genealogia é tão valorizada entre eles. Para preservar a memória. Preservar. Ele aprendia tudo isso. Observe que ele já saía dali com uma bagagem muito boa. E eu li uma vez, não fui buscar se há muita veracidade, mas eu li dentro de um livro, então você provavelmente tem mais veracidade do que internet, né? Panorama bíblico. Eles eram acostumados no primeiro dia, veja só, o professor no primeiro dia que o aluno chega na classe, ele leva dos judeus, não sei se é no tempo moderno ou na época, ele leva um doce para cada criança, para que elas associem o aprendizado com algo saboroso, algo doce. E nós somos o contrário, né? Vai pro castigo! Aí já temos aquela associação que escola é um negócio ruim, né? Então, eles são o contrário. Então, olha quanta coisa que eles aprendem. Depois, o secundário seria, né, ou o ensino médio, é dos 10, tá bem fraquinho essa aqui, aos 13 ou 15 anos. O menino judeu aprende. E aqui, ele vai aprender o farisaísmo. Ele vai aprender o farisaísmo, ele vai aprender a teologia moral, ele vai aprender as linhas rabínicas, né? Talmud, todas as linhas de interpretação rabínica, ele vai aprender nesse estágio aqui. Então observa, provavelmente Jesus, os discípulos, eles passaram por esta educação, salvo alguns lá da Galileia que não queriam. Por isso que Natanael perguntou, pode vir alguma coisa boa da Galileia? Porque os galileus, maioria, eles não queriam ir para a Judéia para aprender na escola judaica, só alguns queriam aprender. Então havia aí uma rincha, né, entre eles justamente por causa disso, porque muitos rejeitaram a educação judaica. E Jesus aprendeu certamente nessa fase, todo menino ia para a escola. Porém essa parte aqui Jesus não foi, porque aqui é o farisaísmo, né? Aqui Paulo chegou, nenhum dos discípulos possivelmente chegou, porque nenhum, você observa lá que foi chamado dentre os fariseus. Então é nesse estágio aqui, ó. Veja que é bem recente, até porque 13 anos, quando passa o bar mitzvah, eles já são adultos, né? Então a responsabilidade é que eles são criados desde pequenos a ter responsabilidade. Nós sabemos lá que Josias começou a reinar com 8 anos. Claro que tinha os conselheiros em volta, mas 8 anos. E foi um dos melhores reis de Judá. Então observa, eles tinham uma maturidade que é diferente de hoje. Até hoje,
eles são ensinados com essa maturidade, os judeus ortodoxos. Então você observa que os meninos estão sempre com os pais discutindo, estão sempre discutindo a lei, um perguntando para o outro. Então quando eles vão para a escola, já tem bagagem, já tem base. Então isso aqui só entrava quem tinha condição de financiar, quem tinha condição de dar sequência aos estudos. Porque ser um fariseu na época era algo de extremamente conceituado. Não era qualquer um que chegava nesse estágio. E a partir dos 15 anos, ele já tinha a base do farisaísmo. Porém, tinha que dar sequência ainda. Eu coloquei 13 ao 15 porque depende do menino. Se ele fosse um prodígio, ele entrava aos 13. Se ele fosse um pouquinho mais lento, até os 15. Na próxima fase aqui, né? Então, se ele fosse mais rápido, aos 13 anos ele já concluía. E veja que deu 5, 8 anos de estudo, né? Ou 10. Aí dos 13 aos 15 anos, 13, 15, até aproximadamente 30 anos, ele teria que aprender com um rabino. Ele teria que ir até um rabino. Até um rabi, aí vai dar condição do pai pagar. Como o pai de Paulo tinha muita condição de bancar, o que aconteceu? Nesse estágio aqui, Paulo, depois, isso aqui não ficou só na Judéia, isso aqui começou a se estender pelas sinagogas também. Em todas as regiões onde tinha uma sinagoga, eles tinham esses estudos, certo? Aí Paulo vem para Jerusalém, para aprender com o rabino mais conceituado da época, que é Gamaliel. Ele vai aprender com aquele que era um doutor em teologia, vamos dizer assim, o mais conceituado de todos os lugares. Ele vem e vai ficar aproximadamente, aí não vai chegar aos 30, porque ele vai ser um prodígio também, porque ele vai exceder em conhecimento aos da sua geração, conforme ele escreve em Filipenses ou Gálatas, se não me engano. Ele vai exceder em conhecimento. É um menino que desenvolveu. E esse aprender aos pés era literalmente, ele se assentava em roda aos pés do mestre. E havia um ditado entre eles que dizia: suje-se com a poeira das sandálias do seu mestre. Porque quanto mais sujo você ficar, quer dizer que mais conhecimento você absorveu, porque mais perto dele você ficou. Então esteja com eles em todo momento. E era incrível o vestibular aqui. Vestibular, passava por um vestibular. Por quê? O menino já tinha posse de conhecimento. Então o menino ia questionar o rabino. O menino ia perguntar, ia fazer perguntas para ver se realmente era aquilo que ele estava procurando, se aquele rabino tinha o que ele estava procurando. E o rabino também fazia perguntas para o menino. Quando terminava e ele era aprovado no Enem, na época, o rabino falava: segue-me. Ou Talmude, segue-me, Talmude, vem ser meu discípulo. Talmude, discípulo, vem ser meu discípulo. Agora você entende. Perfeito, agora você compreende por que Jesus falou para homens que estavam trabalhando, sim, a simples palavra, segue-me, e eles largaram tudo e seguiram. Porque falar essa frase aqui seria o convite: vem para a universidade, vem fazer parte de uma equipe de elite, uma equipe selecionada, uma equipe seleta. Então não é porque Jesus usou uma voz meiga, uma voz... Não, eles tinham muito receio, eles eram, você vê, Tomé relutante, então eles tinham muitos cristos aparecendo, eles tinham essa cautela. Até João Batista, no final, mandou perguntar se era o Cristo mesmo. Então eles tinham essa cautela de não aceitar um falso Messias. Mas quando Jesus disse, segue-me, eles entenderam que Jesus estava chamando para um colégio, para eles aprenderem a profundidade da palavra. E é incrível o discipulado deles e o nosso discipulado, né? Porque no nosso ministério, por exemplo, o discipulado é uns 3 meses para batismo, às vezes algumas semanas, se o pastor quiser adiantar, às vezes meia hora antes do batismo, e isso chamam de discipulado. O discipulado dos discípulos foram 3 anos e alguns meses
todos os dias, segunda a segunda, né? Aprendendo, 24 horas aprendendo. E mesmo assim, um negou, outro traiu, outro duvidava. Então observa que é necessário nós conhecermos, é necessário nós aprofundarmos o nosso conhecimento na palavra de Deus. Graças a Deus que nós temos um curso aí. Observou? Isso só do judaísmo. Nós temos que entender que Paulo também tinha em sua mente uma multiculturalidade. Multiculturalidade. Isso influenciou nos escritos. Por quê? Eu não posso falar daquilo que eu não sei, daquilo que eu não pesquisei, daquilo que eu não busquei. Então eu tenho a tendência de falar a vocês somente aquilo que está dentro do alcance do meu intelecto, daquilo que eu fui atrás. Não tenho condição de falar diferente. Paulo também, da mesma forma. E ele tinha essa multiculturalidade. Quais eram? Hebreu, por nascimento, né? Hebreu de hebreu, ele fala ainda. Romano, porque ele recebeu, né, a cidadania romana, porque o seu pai adquiriu. Então ele recebe a cidadania que chamavam na época de celestiana, com todos os benefícios. Quem comprava não tinha todos os benefícios da lei, era de segunda classe. Mas quem nascia, aí tinha todos os benefícios. Ele, como o seu pai comprou, ele nasceu como um romano. Tanto é que ele reivindicou esse direito quando o soldado começou a espancar ele. Ele disse: é lícito bater num cidadão romano sem antes ele ser julgado pelo imperador? Aí o soldado foi para trás, né? Disse: como que você é cidadão romano? Eu com muito custo comprei. Como que você comprou? Não parece que você não tem nada? Mas que você é um pé rapado? Eu falei: você comprou, eu nasci romano. Tenho mais direito que você. Aí ele foi ouvido. Por isso que a primeira prisão dele, ele foi libertado, né? Porque conseguiu a defesa. E também ele tinha a cultura na sua mente grega. Conhecia os filósofos, conhecia toda a linha filosófica, porque era um estudioso. E foi influenciado muito pelo estoicismo, que era um moral, né? O estoicismo ele era um moral. Já os epicureus, eles tinham aquela máxima que ele escreve para os coríntios. Porque os coríntios também têm a cultura helênica, a cultura grega. Os coríntios seguiam essa máxima, que é o quê? A máxima é: maximize o prazer. Você tem que maximizar o prazer e diminuir a dor. Você tem que sentir prazer. É hedonismo, se não me engano, que chama. Mas que é hedonismo. Essa maximizar o prazer. Então festeja, curta, faça tudo que tiver vontade. É por isso que ele vai escrever lá em Coríntios dizendo: se a ressurreição não é verdadeira, então comamos, bebamos, porque amanhã certamente morreremos. Esta é uma frase desses filósofos, desses cidadãos gregos que diziam: vamos comer, vamos beber, porque amanhã nós vamos morrer mesmo, então vamos divertir hoje, que amanhã não sabemos. E também a frase lá: tudo me é lícito. Eles diziam: tudo é lícito a nós. Aí Paulo usa, colocando uma conclusão: mas nem tudo me convém, nem tudo edifica, não vou me deixar ser dominado por essas coisas. Então Paulo usa esse conhecimento. Quando ele fala do véu, ele está trazendo na memória um véu persa que as mulheres em Tarso usavam. As mulheres usavam um véu persa para cobrir o seu rosto. Ele vai usar esse símbolo para falar de autoridade. Ele está simplesmente falando de autoridade. Você pode ver no capítulo, acho que é 11, ele vai dizer: Deus, cabeça de Cristo. Embora são iguais, mas Cristo se subordinou ao Pai, né? Deus, cabeça de Cristo. Cristo, cabeça da igreja. O marido, cabeça da esposa. Aí tinha mulheres lá em Corinto que, por ter cultura grega, né, e diferente da cultura hebraica, elas tinham um pouquinho mais de posição, e elas queriam impor as suas decisões na igreja, à força, forma arrogante. Aí Paulo falou: se vocês querem ser assim, então
raspe o cabelo, porque o cabelo foi dado em lugar de véu. E ter o cabelo ali no ponto de Paulo esteja debaixo da autoridade do marido, porque o marido é o cabeça. Entenda que a mulher tem que ser submissa. Essa submissão é o que? Estar debaixo de uma missão, não é ser escrava, não é abaixar a cabeça para tudo, não, é estar debaixo de uma missão ajudando o marido, sempre. O marido amando as esposas. Vamos chegar em Efésios, nós vamos falar desse ponto. Quando ele fala lá, convém que fique quieta, por quê? Não é machista, é que a mulher não tinha na época a oportunidade de estudo, de conhecer como homem. Você pode olhar na Bíblia, no Antigo Testamento, nunca vai mandar a mulher calar a boca. Não tem um texto que mande ou que coloque a mulher lá para baixo. Só diz que após o pecado, o marido teria domínio sobre ela. Mas, nós falamos já que Jesus restaurou a dignidade dela. Então agora, é como se o homem e a mulher estivessem dentro do Éden. E lá dentro do Éden era a harmonia, um ao outro, lado a lado, não tinha superior. Nós vamos ver isso em Efésios. Se estamos em Cristo, temos que mudar a ordem. Não é como pregaram para nós, não. Por causa de falta de conhecimento, né? Que a mulher tem que ficar calada, que não pode isso, não pode aquilo. Então não é bem assim, não. E as mulheres são muito mais capazes que os homens, né? Em muitos aspectos. E Paulo não estava sendo grosseiro e jamais era machista, até porque Paulo estudou lá com o camarada que era mais mente aberta. Paulo simplesmente está colocando ordem porque as mulheres estavam querendo se impor mesmo. Mas já vamos chegar lá. Então, só para nós entendermos um pouquinho de quem que é o escritor, de o que ele tem na mente. E a mensagem de Paulo, isso vale muito dizer também. A mensagem de Paulo em todos os livros vai ter o princípio do que? A salvação. Então ele vai ter trabalhado o tema a salvação. E quando começa a salvação? Ele vai chamar em 2 Coríntios 6:2 que o dia da salvação é agora, já chegou, é hoje. Você não vai ser salvo lá no futuro, você já foi salvo. Está sendo salvo e será salvo. Então é os três aspectos. Então qual que é o dia da salvação para Paulo? Começa quando? Que ele vai envolver em todos os escritos, terá esse cerne, esse centro. Então o dia da salvação, isso aqui é um resumo de toda a epístola paulina. Só que isso aqui a gente já mata todas as epístolas paulinas. E a salvação começa primeiro, com a encarnação de Cristo. Não é quando você se converteu. A salvação tua já começou lá, quando Cristo encarnou. Ali começou. O projeto, o plano já tinha desde antes da fundação do mundo. Mas quando Cristo encarnou era a prova de que agora o homem seria resgatado. Segundo, com o sofrimento. Terceiro, morte. Por que no sofrimento? Por que não morte direto? Porque até no sofrimento de Cristo nós somos beneficiados. Você sabia que você tem a noção, vamos ver um texto só para você ter a noção de que a importância, deixa eu só procurar aqui porque eu não estou com a minha Bíblia, né, irmãos? Peguei do irmão ali. A importância de nós estudarmos. Deixa eu só ver o texto aqui. Você vai pegar lá Isaías 53. Enquanto eu vejo o texto. E também Atos 8. Isaías 53? Isso. Isaías 53, 7, Atos 8, 32. Vamos pegar, vou ler com os irmãos juntos. 8, 32. Deixa eu ver se o Isaías é o 53. 53, 7. Leia o 53, 7, alguém para nós? Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda diante dos tosqueadores, ele não abriu a boca. Agora alguém leia Atos 2, 8, 32 para nós.
E o lugar da escritura que lia era este: foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante dos que o tosquia, assim não abriu a boca. Perceberam a diferença? Tem diferença ou não? Não tem. Não parece não ter, não. Você vê como a gente precisa aprender a ler as escrituras? Isso também não notei, me ensinaram isso. Não pensa que eu sou bom assim. Olha lá o que diz. No 53 diz assim, ó, como ovelha foi tosquiado, certo? No 8:32 diz, como ovelha foi para o matadouro. Tem diferença ou não? Aí depois diz lá, como o cordeiro foi ao matadouro, não abriu a boca. E aqui em 8:32 diz, como o cordeiro mudo, né, foi tosquiado, diante dos tosquiadores, ele foi tosquiado. Observaram que houve uma inversão? Por que houve uma inversão? Estudiosos dizem, isso está lá no comentário da Bíblia de Jerusalém, que essa versão que o etíope estava usando é uma versão obscura da chamada Septuaginta. Observe, a católica tirou aqueles livros a mais da Septuaginta, mas mesmo assim, os teólogos que comentaram, eles dizem que é uma versão obscura. Por que houve a troca? Por que há uma incoerência? Porque a ovelha é tosquiada. Se eu mato a ovelha, eu perco o lucro. Eu perco todo o benefício da ovelha. Então a ovelha, ela tem que ser tosquiada, não morta. Porque se eu tosquio a ovelha, faz bem para a ovelha e para o pastor. E no próximo momento que ela tiver com mais lã, novamente. Agora se eu matei, perdi a lã. Perdi lucro. Imagina, um pastor de ovelha matar as ovelhas, ele está lascado, perdeu a profissão. Agora o cordeiro, né, que é o filhote lá, acho que da ovelha com carneiro, que é o bebezinho, esse sim vai ao matadouro. Então, o que isso significa para nós aqui? Significa que o que? Até nos sofrimentos de Cristo, que a tosquia fala do sofrimento de Cristo. Tudo que ele padeceu, as chibatadas, os azoagues, tudo isso já trouxe benefício para nós. E a sua morte, muito mais. Não é? Então observe esses pontos, é muito interessante. Até no tempo dos apóstolos já existia tradução ruim. Quem dirá até nós aqui não, porque a gente vai para o original. Então observaram aqui, ponto muito importante. Morte, a morte expiatória. A morte tirou o nosso pecado. Tirou o poder do pecado, né, escravizador que estava sobre o homem. Agora o homem tem a condição de viver em santidade. Quarto, a ressurreição. A morte de Cristo é como um caminhão que levou todos os nossos problemas. Um caminhão que foi jogado todos os problemas da humanidade e levou para longe. E a ressurreição é a certeza que esse caminhão nunca mais vai voltar, trazendo esses problemas. É a certeza que nunca mais estaremos debaixo da escravidão do pecado se ficarmos em Cristo. Quinto, ascensão. Porque ele disse, e quando eu for, voltarei e buscarei para levar-vos. Então ele foi, se ele foi, é a garantia de que ele virá para buscar. E sexto ponto, que envolve a mensagem de Paulo, dia de salvação, a vinda do Espírito Santo. A vinda do Espírito Santo para a igreja. Então esses 6 pontos estão dentro de todas as epístolas paulinas. Ele vai desenvolver esses temas, cada qual respondendo uma dúvida para a igreja. Então ele vai responder as dúvidas, vai resolver os problemas da igreja. Praticamente todas as cartas que ele escreve é por um problema que a igreja está enfrentando. Uma ou outra que não. Por exemplo, Romanos é uma carta mais elaborada. É uma carta que você pode dizer que Gálatas seria o resumo de Romanos. Você poderia dizer que Gálatas é aquele esboço, às pressas, e que depois o apóstolo sentou e desenvolveu todo o pensamento. Por isso, Romanos, já estamos dentro de Romanos, é considerada a carta mais teológica, e onde contém teologia sistemática.
O único livro que tem uma sistematização é o livro de Romanos. Então, uma carta muito elaborada. Tanto é que na nossa versão aqui, na nossa tradução Almeida, você lê Romanos, você fica sem compreender muita coisa, a não ser que você tenha uma base teológica. Porque são palavras difíceis, você precisa ler em outras traduções para pegar. Primeira vez que eu li Romanos, eu não entendi nada. Sendo sincero com os irmãos, achei difícil. E realmente é. Tanto é que, aí nós vamos comentar lá sobre o Armínio e o Calvino daqui a pouco, é um dos grandes problemas exatamente por causa do que está escrito em Romanos, né? Ou existem outros textos. Mas observe, essa carta foi muito bem escrita. Por quê? Porque Paulo não escreveu simplesmente para resolver um problema. Até Romanos não tinha algumas dificuldades, mas o maior atrapalho da época era o judaizante, aqueles que queriam judaizar o cristianismo, e eles ainda não tinham chegado lá em Roma. Então Paulo já adverte sobre isso, já instrui sobre esses pontos, mas existiam sim problemas. E a carta de Romanos é uma carta que nós temos que começar de trás para frente. Não vou ler aqui, mas só vou falar. A carta de Romanos nós começamos pelas portas do fundo, lá pelo capítulo 16. E daí nós entendemos o capítulo 1, porque Paulo não escreve para uma igreja em Roma. Paulo diz no capítulo 1, Paulo, apóstolo, se apresenta, né, do servo e apóstolo do Senhor, aos irmãos que estão em Roma. Ele escreve para os crentes que estão em Roma. Por que ele não escreve a uma igreja, ele não fala aos romanos? Por que ele fala à igreja? Quer ver o termo que ele usa? Ele vai explicar que ele recebeu o apostolado de Cristo, do 1 ao 6. Cristo. Por que ele vai explicar isso? É importante. Porque Pedro fez uma bobeira no início do ministério. Começou errando. Jesus disse: fique em Jerusalém, até que volte, seja revestido, depois pregue em Jerusalém, Judéia, Samaria, confins da terra. Pedro, quando todo mundo estava orando, nunca aconteceu isso. Mulher e homens orarem juntos, eram separados. Agora estavam unânimes, o Espírito Santo, a graça aproximou, homens e mulheres buscando junto. E Pedro parou a oração e disse: não, irmãos, precisamos fazer uma eleição aqui, porque estamos com o time desfalcado. É para nós sermos 12, temos só 11, Jesus está no prejuízo. Vamos fazer uma eleição. Ainda se apoia na palavra, mas ele estava na carne. Se apoia na palavra, não, porque o Salmo 109 fala isso, o Salmo 109 fala sobre o traidor, né? É o Salmo do traidor, Salmo que Davi escreve sobre Saul. Eu diz isso e tal, e o Espírito Santo me orientou, mas vamos fazer uma eleição para ter certeza, porque o Espírito Santo não tem muita certeza, né? Então, vamos fazer eleição. Vamos tirar sorte aí. E para fazer parte do ministério tem que estar desde o começo, colocando prerrogativa para entrar no ministério. Cristo nunca colocou. Desde o começo, ter visto a morte, a ressurreição, estado com Cristo, tem que estar aí, colocou lá os critérios. Homens, colocando critérios para entrar no ministério. E por causa disso, ele fez um grande benefício para Paulo. Por quê? A Bíblia fala que aquilo que concordarem na terra será concordado no céu. Ligares na terra será ligado no céu. Aí Jesus obedece. Você observa que não é que Jesus obedece, deixa eu usar outro termo. Jesus age conforme é ligado. Você observa que Jesus ele respeita tanto isso. Jesus não poderia ter pregado para Paulo? Poderia, né? Quando ele encontra, ele poderia: eu sou Salvador, eu morri por ti. Mas Jesus sabe do seu tempo e sabe do tempo do Espírito Santo, e sabe do tempo do Pai no Antigo Testamento. E ele disse: vai à casa de Judas, vai à rua, vai lá, fica lá com o meu servo. Daí ele move, o Espírito Santo move outro, né? Ananias. Vai à rua chamada direita, lá está Judas, estará um Saulo orando e jejuando, vai lá, fala do Evangelho. Observaram que Jesus respeita essa questão? Ele poderia ter pregado, mas disse: não, deixa o Espírito Santo agir nos seus servos. Então, nós temos que entender isso. Por que ele fez isto? Paulo, então, Jesus teve que chegar para Paulo e dizer: Paulo, já que aí te rejeitaram, vem para cá. Porque já que Pedro colocou prerrogativas, que tem que ter visto
batismo, ali desde os mais antigos, morte e ressurreição. Vem para cá porque eu vou te mostrar as coisas desde antes da fundação do mundo. E acontece normal, quando alguém se torna um doutor dentro da área dele e não tem mais como desenvolver o seu conhecimento aqui, ele vai para um país onde o conhecimento daquela matéria é mais especializado e vai aprender fora, né? Como não tinha mais na terra o que Paulo aprender, Jesus falou: vem fazer teu pós-doutorado aqui no céu. Vem cá que eu vou te mostrar algumas coisinhas, e que nós vamos estudar que coisinhas são essas. Vem cá que eu vou te mostrar umas coisinhas. Paulo, quando Pedro te perguntar se você viu o Cristo ressuscitado, fale para ele se serve a credencial do Cristo glorificado. Mostre para ele. Será que serve? Porque o Cristo ressuscitado é uma coisa, o Cristo glorificado é outra. Nós vimos lá João, né? Viu o Cristo ressuscitado e viu o Cristo glorificado. Lá no final. Se ele perguntar se você viu o batismo, se você viu a paixão, ali o momento da paixão, fala para eles lá, porque eles não sabem. Mas fala para eles que aquela ceia, aquele momento da ceia é um memorial. Você pode ver, você vai ler Mateus, você vai ler Marcos, você vai ler João. Mateus esteve com Cristo, João esteve com Cristo, Marcos recebeu de Pedro. Nenhum escreve que a ceia é um memorial, só Paulo e Lucas, porque ele diz: o que eu recebi do Senhor, também vos ensinei. Não foi de homem, nós vamos ver em Gálatas, não foi de homem que ele recebeu, porque os homens não abraçaram ele, então ele teve que receber de Cristo. E Jesus mostrou, por isso que ele vai escrever: fomos eleitos antes da fundação do mundo, porque Jesus levou ele naquelas dimensões que nós já comentamos aqui. Não era, nós vamos ver esses aspectos, não é e não será. Paulo caminhou por lá. Só dois no Novo Testamento que temos, por causa dos seus escritos, temos o conhecimento que eles caminharam dentro das dimensões. Isso que ele vai escrever, nós já vamos para o café lá, tá? Olha lá como ele fala no 7: a todos que estáis em Roma. Ele não fala a igreja que está em Roma, a todos, porque todos aqueles nomezinhos que você vê lá no 16 são famílias que se reuniam. Lembrando que as igrejas se reuniam na casa, eles não tinham templo até então. O templo vai surgir para a igreja evangélica a partir do século II, final do século II, começará a ter templos como nós conhecemos hoje. Até então era em casas que os melhores, os que tinham melhor condição, forneciam para a igreja, chamado de cenáculos, por exemplo. Então era nas casas. E como eles estavam em Jerusalém, os apóstolos a princípio, eles iam lá no templo orar, na hora da oração. Mas o culto mesmo era nas casas. Era nas casas que eles faziam, não no templo. No templo eles não podiam, porque tinha já o ritmo do Antigo Testamento. Eles só iam lá para orar, simplesmente. Jesus dizia: minha casa de oração. Exatamente. Então, observa esse ponto. Lá em Roma tinha aproximadamente 5 igrejas, 5 grupos familiares, né? 5 grupos de famílias que se reuniam para adorar a Cristo. Ele vai escrever saudando todos os que ele conhece, que ele ouviu falar. Quem fundou essa igreja? Não foi Pedro. Diz que Pedro foi o fundador da igreja de Roma, tem até lá uma basílica, né? Não foi Pedro. Quem fundou essa igreja não foi nenhum apóstolo. Quem fundou a igreja foram os crentes que foram batizados com o Espírito Santo e que estavam lá na classificação de Atos 2. Tinha um grupo que era de Roma. Eles levaram o evangelho para lá. E como cresceu muito em Roma, Paulo, ele queria muito ir lá, mas não pôde, foi impedido por várias vezes. Então ele escreveu no ano 58 uma carta dando orientações. Por isso que ele vai ser muito sistemático na sua escrita. Certo? É bom entender. E havia os conflitos entre os crentes fortes e fracos, os judeus e gregos, servos e livres. Havia os conflitos assim como há hoje. E Paulo vai escrever justamente orientando que não há grego, não há judeu, o forte suporte o fraco suporte o forte, né? O que come não julgue o que não come, o que não come não julgue o que come. Cada judeus e gentios, circunciso e incircunciso. Então Paulo escreve justamente para trazer o quê? Comunhão
entre esses grupos que eram tão diferentes, e isso que importa, irmãos, para nós, nós temos que ter a comunhão de Cristo. Nós podemos não concordar, podemos não comer, mas não temos que julgar o que come. Ou podemos comer, mas não temos que julgar o que não come. Então esse equilíbrio é o equilíbrio de Cristo, a moderação do Evangelho que nós precisamos ter, né? Amém? Quando a gente volta, tratando um pouquinho mais de Romanos, dentro de alguns aspectos aqui. Amém? Deus abençoe os irmãos. Amados, para nós resumirmos a Epístola de Romanos, como nós já havíamos falado, que é a carta mais teológica, vamos entender um pouquinho de teologia dentro de Romanos. Por que essa carta é chamada da carta mais teológica? Assim como Efésios é chamada a carta mais espiritual de Paulo, Filipenses é chamada a carta mais alegre de Paulo, essa carta toma o título de carta mais teológica. Por quê? Primeiro, ele mostra Deus como Criador. Por quê? Então ele vai mostrar o que? A teologia. Teologia, depois eu vou mostrar em doutrinas bíblicas de uma outra forma isso aqui que eu vou mostrar. Mas a teologia própria. Porque ele fala do Pai como Criador. Ele diz, quando ele fala isso? No capítulo 1 ele diz assim, que os homens amaram mais a criatura do que o Criador, e Deus entregou as paixões em pânico. Então quer dizer que ele está colocando Deus como Criador. Então ele está falando de uma teologia própria, que é a teologia do Pai. Depois nós vamos entender isso melhor. Vou colocar um gráfico aqui para os irmãos, bem interessante, como que é a tridimensionalidade das doutrinas. Isso em doutrinas bíblicas. A tridimensionalidade, porque de três em três matérias elas se unem. E elas têm tudo a ver uma com as outras. Então muito interessante. Mas essa aqui é uma outra forma de ver a teologia sistemática. Se ele falou que Deus é o Criador do homem, logo ele falou do homem, né? Então ele fala de uma antropologia. Tudo isso tem na teologia sistemática, antropologia. O que aconteceu com o homem? O homem acertou ou errou? No início lá, obedeceu ou desobedeceu? Caiu, a queda, o pecado. Aí ele vai falar que o homem, ele caiu, ele estava em queda no capítulo 3. Vai falar que todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Então ele fala da amartiologia. Amartiologia, amartia é pecado, né? Amartia, pecado, antropo, homem, tel, Deus. Palavras gregas, que nós temos que se habituar porque é o que a gente usa dentro da teologia. O homem pecou. Deus deixou o homem no pecado? Ou não? Providenciou o quê? Soteriologia. Salvação, soteria, salvação. E essa salvação vem por meio de quem? Cristologia. Isso já no capítulo 4, ele mostra a justificação do homem, ou seja, o ato do homem se tornar justo novamente. Ele vai mostrar por que o homem se torna justo no capítulo 5. Romanos. Então podemos colocar aqui, ó, Romanos, capítulo 1. Capítulo 1 continua aqui, né? Aqui, ó, pecado 3, soteriologia a partir do 4, mas continua. E o capítulo 5 começa, justificados, pois, mediante... Deixa eu ler aqui que eu vou errar. Sobre a justiça, né, de Deus, né? A justificação, ó. Sendo, pois, justificado pela fé, agora nós temos paz com Deus, porque quer dizer que nós éramos inimigos. E o pecado nos afastou de Deus e tornou-nos inimigos de Deus. Mas agora que nós somos justificados, nós temos paz com Deus, somos amigos de Deus novamente. Por quem? Por nosso Senhor Jesus Cristo. Então capítulo 1 aqui, ó, você vê até o capítulo 2, né? Capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5 de Romanos. Claro que essa sequência tem uma cristocidência, né? Então Cristo salvou a humanidade. Quando ele salva a humanidade, ele forma o quê?
que ele diz: esta é minha, e as portas do Hades não prevalecem. Igreja, então ele ensina aqui ó, já a eclesiologia. A eclesia, né? Eclesia, igreja, chamados para fora. Fomos chamados para fora do mundo. Eclesiologia. Justamente quando ele vai falar desse povo que ele chama, que não há judeu, não há grego, não há macho, não há fêmea, não... Então é um povo só, Deus fez um povo só. Aí ele vai usar o capítulo 9 ao capítulo 11 para falar da posição dos israelitas. Então capítulo 9 a 11 é Israel, como que fica nessa? Israel foi abandonado, foi rejeitado? Ele vai dizer, Paulo inclusive ele vai lamentar, ele vai dizer: eu queria ser entregue pelos meus compatriotas, eu queria que eles se salvassem, que eles se convertessem, mas muitos não se converteram. Por isso que a profecia de Simeão cumpre-se. Quando ele vai apresentar Jesus, ele diz: este será colocado como para a ressurreição de muitos e para a queda de muitos. Ele é a pedra angular. E ao invés de eles aceitarem a pedra principal, eles tropeçaram na pedra angular que é Cristo, não aceitando. Então ele vai dizer que Deus, ele vai trazer todo um pensamento ali, que Deus lutou com eles, porque a eles pertencia o pacto, a aliança, pertencia tudo, promessa. Eles foram os escolhidos, eles eram os filhos naturais, porque nós somos filhos da adoção, né? Se nós somos adotados, logo não éramos os filhos originais. Quem são os filhos originais? Israel, o filho original, mas eles rejeitaram a Deus. Então Deus adotou. Ele vai usar um termo bem interessante, que Israel é a oliveira e nós somos jambuzeiro, ou seja, é uma oliveira brava, que dá fruto amargo, dá fruto que não tem sabor, dá oliva que não produz muito azeite. Mas ele pegou essa oliveira, que era a verdadeira, eram os ramos originais, e cortou, porque não estavam dando fruto. E lembra lá da videira, da palavra de Jesus sobre a videira? Ele cortou, aqui não dá fruto, corta, lança no fogo. Então ele cortou os israelitas, porém vai restaurar lá no fim, como nós já estudamos. E enxertou, fez um enxerto no tronco principal desse jambuzeiro para ele tirar a vida e dar frutos melhores. Então a vida do tronco vai para o jambuzeiro, vai para o ramo, e esse passa a ter a vida do próprio tronco e passa a dar frutos melhores. E ele vai dizer assim, ó: não se orgulhem por isso. Resumindo aqui, né? Não se jactem por isso. Considerai a bondade de Deus e a severidade de Deus. Se Deus cortou os ramos originais, quem dirá os enxertados? Então não é motivo de nós orgulharmos por sermos enxertados, e sim orarmos para Deus, para que Ele cumpra os seus planos para com Israel, que realize a sua vontade para Israel, e vamos seguir porque somos igreja. Tá certo, irmãos? Aqui nós já começamos a entender um ponto muito fundamental que muitos pregadores pregaram errado. Que Israel é Israel, igreja é igreja. Nós não somos o Israel de Deus. Há um versículo em Gálatas mal interpretado, que passaram a dizer que a igreja é o Israel espiritual de Deus. Israel, você já ouviu isso? Já. A igreja não é, nunca foi, nunca será. Lembre das indumentárias. Tem as indumentárias judaicas, tem as indumentárias da igreja. Mas agora está voltando tudo, né? Agora está voltando tudo. Querem misturar tudo. Querem misturar tudo, estão trazendo carrinho. Então, exatamente. O judeu tem a sua indumentária, a igreja tem a sua. Judeu até hoje não come porco, não come camarão. Tá? Camarão é impuro. Crustáceo, você sabia que para nós, falam do sangue, mas para nós, nenhum de nós comemos carne sem sangue. Porque para nós comer carne sem sangue, nós teríamos que ter o critério deles. Qual era o critério deles? Eles deixavam a carne meia hora na água, depois meia hora no sal, porque o sal puxa, né? E tem antisséptico. Sobra faz isso.
Deixando a água ficar. E depois dessas meia hora, então 1 hora de molho, vamos dizer assim. Fica branca, perde todo. Sai o sangue. E depois, para tirar o sal, eles lavam na água. Alguém come a carne assim? Então, aquela parte lá que diz, que nós vamos ver em Gálatas, não comer sangue, ele não está falando ali do chouriço, que na época nem era inventado ainda, né? Ele não está falando de realmente uma prática pagã que havia, que nós vamos comentar semana que vem. Então, nós comemos carne com sangue. Então, nós estamos tudo errado. Carne mal passa, qualquer carne, toda carne tem sangue. Uma picanhazinha. Nós não tiramos. Não gosta do boi berrando, né? Então, às vezes nós temos que deixar o nosso farisaísmo, né? Deixar questões farisaicas e ser mais da graça, né? Deixar um pouquinho a lei e ser mais da graça. Tá certo? Então, interessante, como ele vai falar da posição dos judeus e da igreja, ele vai falar da glorificação, então ele fala também da escatologia, né? Só faltou uma doutrina que acaba ele não dando espaço, porém já está intrínseca ali, que seria a bibliologia, né? Mas ele está intrínseca porque tudo que ele fala ali ele usa a palavra do Antigo Testamento. Mas não tem você não vai ver o ponto ali, né? Só vai ver ele usando a Bíblia para falar principalmente da justificação ali pelos Romanos, usa a figura de Abraão. O que seria um jambuzeiro, André? Jambuzeiro é uma oliveira brava, é oliveira também. Assim como o sicômoro é uma figueira brava. E quando diz brava é porque produz frutos amargos, frutos que não são, seria um fruto inferior, você poderia comer, porém comercializado ele não era. É igual Deus disse. Por que Jesus disse que ele era a videira? Porque Deus plantou uma videira, e ela esperou que essa videira desse frutos bons, mas eram frutos bravos. Daí é ali que você vê o que significa esse bravo deles. Esse bravo é amargo, é azedo, então não é um outro tipo, é a mesma. No caso, a videira pode produzir frutos amargos, a oliveira, no caso do jambuzeiro, pode produzir olivas não boas, e a figueira no sicômoro. A simbologia era para o povo gentil? Não, a videira simboliza Israel. Não, sim, não, mas o jambuzeiro. Jambuzeiro, sim. Seriam gentios que foram enxertados? Enxertados, gentios. Foram colocados para aproveitar assim. É igual a videira, eu não sabia. Eu estava dando aula e disse que um irmão que trabalhou com vídeo, ele disse que eles geralmente enxertam 3 tipos de uva dentro de um ramo, de um tronco, né? Aí eu falei, irmão, por que você não falou? Era 3 tipos de uva, tá aí, ó, as nações, os judeus e a igreja. Os 3 tipos de povos que tem que extrair a vida da videira verdadeira que é Cristo. Então quando Jesus diz, eu sou a videira verdadeira, ele está dizendo, era assim que o Pai queria que vocês fossem, e vocês não foram. Mas por causa dos pastores que foram maus, por causa dos agricultores que foram maus, que falam dos profetas, reis e sacerdotes, que encaminharam o povo para o mal, eles não produziram frutos bons, mas produziram frutos amargos, azedos, quase impróprios para o consumo. Seria igual tinha o trigo e tinha a cevada, né? A cevada era o pão do pobre, né? Era um pão duro, né? Um pão seco, não tinha sabor. Já o trigo fazia o pão melhor, mais saboroso. Então essa simbologia é interessante porque nós passamos a entender melhor, né? Nós antes não dávamos fruto nenhum, não tinha fruto digno, por isso que daí a palavra fala, né? Produzir fruto digno de arrependimento. Que é o quê? Outra tradução literal, que eu fui buscar isso lá no original. Produzir resultados condizentes à mudança da vossa mente. Poderia ser traduzido muito bem assim. Nós somos mudados a nossa mente, então nós temos que produzir fruto que condiz com essa mudança de mente. Certo? Eu quero analisar com vocês aqui também, antes de nós passarmos para outro. Capítulo 12 ao capítulo 15 é mais teologia prática que ele usa. Ele vai dizer, rogo dos irmãos que apresentei o vosso corpo sacrifício. E vai falar do amor, não seja fingido. Então ali ele vai trabalhar a questão prática. Até o capítulo 11, ele trabalha a teologia, praticamente.
e 12 em diante a prática, porque aqui um ponto interessante, não adianta nós aprendermos aqui teologicamente tudo e não praticarmos nada, né? Então nós temos que levar para a prática. Observa Esdras, lá no livro de Esdras 7:10, ele diz que ele procurou a lei, ele procurou aprender a lei para viver, então ele buscou a lei, ou seja, ele aprendeu com o objetivo do quê? De viver e depois ensinar. Então 3 objetivos que você tem que sair desse curso: aprender, você está aprendendo aqui, para a sua vida, para vivê-la e transmitir, não ficar só com você, transmitir a outros também, porque esse conhecimento é um conhecimento precioso, porque é o conhecimento da palavra de Deus. Nós devemos compartilhar com os nossos amigos. Eu fico feliz porque eu já ouvi vários testemunhos de alunos chegando em mim. Eu chego em casa, falo para o meu esposo, chego em casa, daí o esposo fala para a minha esposa, nós aprendemos. Aí tem uns que estão fazendo até a faculdade, ele diz, poxa, nem na minha faculdade eu aprendi isso. E teve uma irmã lá em Pontal que até levou o esposo para fazer, ele era pastor, levou porque ela estava desanimada, ela chegou no curso falando para o coordenador, eu vou parar o curso, não está dando, vindo de longe. Aí nós trabalhamos lá em Hebreus, como epístolas gerais, né? E daí ela ficou encantada assim com Hebreus. Quando chegou Tiago, ela ficou mais encantada. Ela falou, meu Deus, chegava a falar com o esposo ficava perplexo também. E isso é uma bênção, né, irmãos? Quando realmente o conhecimento encanta, o conhecimento da palavra, a Bíblia traz vida, não ficamos só naquela teoria vazia, né? Mas ficamos na vida da palavra, porque a palavra você tem 2 viés aqui. Você pode teoricamente entender geografia, contexto histórico, língua, cultura, você pode buscar tudo isso e aprender. Mas a palavra também tem o lado espiritual, ela tem vida, né? Ela é vida. E nós temos também que ensinar essa vida. Você pode ver, quando eu ensinei aqui a idade, a cultura, isso é a parte técnica. Agora falando dos outros pontos, é a parte espiritual das escrituras, que nós não podemos rejeitar. Certo? Capítulo 5, tem um ponto interessante aqui, irmãos. Só vou ler o 12. Olha lá, o 12. Ele vai dar uma introdução aqui, mas eu vou começar do 12. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque por isso todos pecaram. Um ponto interessante, não foi o pecado que passou a todos os homens, foi a morte. O pecado entrou no mundo por um homem, e o juízo por este pecado passou a todos os homens. Por isso que todos os homens vão enfrentar a morte. E posteriormente nenhum conseguiu viver uma vida de santidade absoluta, só Cristo. Não tem nada a ver porque ele veio do Espírito Santo, não. Não tem nada a ver porque não houve o ato sexual ali na concepção. Não tem nada a ver, isso é uma ideia de Orígenes. E daí depois Agostinho vai abraçar uns pontos e vai dizer que o pecado, o sexo é o pecado. Como se o pecado fosse um germe que é transmitido pelo ato sexual. Não tem nada a ver. A morte passou a todos os homens, porque Adão, Paulo que vai aprender aqui, que eu esqueci de falar, nesta parte aqui, nessa terceira parte, ele aprende quantas coisas, né? Vai lá, nessa terceira parte ele aprende aqui a tipologia, teologia, tipologia. Então o que Paulo vai falar? Que o primeiro Adão pecou, mas o último Adão, que é Jesus, venceu. Então quando ele fala isso, o que ele está dizendo? Que Adão, ele não é somente um homem, mas ele é o representante da humanidade. Então aqui ele vai falar também, então todos os homens estavam representados nele. Se ele pecou, então todos pecaram, porque ele era o representante. E ele vai dizer que nós só podemos ou estar em Adão, aqui no capítulo 5, 6, 7, ou estar em Cristo. Então Cristo também é o outro representante que ele usa, mas Cristo é o representante do homem restaurado. Então ou estamos em Adão, velho homem, ou estamos em Cristo, novo homem. Ou estamos em Adão, debaixo do pecado, ou estamos em Cristo, livres do pecado. Ou estamos em Adão, na corrupção, ou estamos em Cristo, na santidade.
Então não tem outro termo, é ou pertence a Adão ou nasceu de novo em Cristo. Então é pelos capítulos 5, 6, 7 que ele vai dizer isso. Inclusive ele está desenvolvendo um pensamento aqui, não é aleatório. No capítulo 7 as pessoas não entendem muito, porque aqui o capítulo 7 ele usa uma linguagem simbólica para falar de uma coisa. Ele vai usar uma linguagem simbólica para falar do casamento, de algo que acontece espiritualmente conosco. Só que ele vai usar a figura do casamento. E o homem, nós vamos aprender, vai ser bem difícil de vocês verem. Vai. Tem caneta aí, Linda? Vai ser. É invisível. Essa caneta já estava usada, as minhas eu esqueci. Mas colocar álcool dentro. Ninguém dava dentro, ele só está tomando. Pode ser até uma canetinha agora aqui. Não, eu tenho lá. Aqui, ó. Salvou uma. Essa aqui é nova que estava com ela. Essa restaurada. Maravilha. Então esse aqui é você. Aqui é o homem. O homem ele é o quê? Ele é composto de espírito humano, alma. Isso aqui em antropologia, lá, doutrinas bíblicas, nós vamos aprender melhor. Eu não vou colocar nem a metade do que precisa ser colocado aqui. Corpo, certo? Entre a alma e o corpo, depois a gente volta em Gálatas, Efésios, a gente volta a fazer isso. Aí quando chegar lá, acho que é mais fácil. Há o coração do homem, né? E entre a alma e o corpo, há a mente. Esses dois aqui são os dois centros de decisões do homem. Centro de decisões. Os dois pensam. O coração procede às saídas da vida. E a palavra é apta para discernir o pensamento e intenções da onde? Não é da mente não, do coração. Então, a Bíblia diz que tudo que sai da boca do homem procede do coração. Que aqui, ó, passa por isso aqui. Nós já nascemos casados. Você sabia disso? Na linguagem de Paulo, estou usando uma linguagem simbólica. Nós já nascemos casados. Porque nós nascemos casados. A alma é tudo que você é. Você tem um corpo para passaporte aqui, tem um espírito para comunicar com Deus. Espírito Santo. O casamento da alma com o corpo se chama carne. Então quando a Bíblia fala de carne, não está falando de corpo. Que se não me engano, é sarx. Corpo é sarx no grego, e carne é soma. Aí quando você vai no médico, o médico não consegue descobrir onde está o teu problema, ele vai dizer que você tem uma doença psicossomática. Por quê? Está afetando a tua alma, é uma doença na alma que afeta o teu corpo, né? Por causa dessa junção aqui, ó. Soma, no grego, soma. Soma. Então você nasce casado com a carne. E você tem uma mulher aí. A mulher é o coração. Só que daqui a pouco você vai contrair um outro casamento. Só que para você contrair o casamento, você tem que ficar livre do casamento anterior, que é o que ele usa no início. A mulher só fica livre da lei do marido depois que o marido morrer. Se não, se ela adquirir um outro casamento com o marido em vida, ela está em um adultério. Então, quando nós encontramos Cristo, nós agora casamos. Agora o Espírito Santo vem habitar aqui, ó. O Espírito Santo vem habitar formando um com o meu Espírito. Eu passo a ter a personalidade de Deus em mim, porque o meu Espírito não tem personalidade. Justamente para quê? Para o Espírito Santo habitar e nós termos a personalidade de Deus. Sabia que você tem a personalidade de Deus dentro de você? Você tem a personalidade de Deus. Não é só a habitação do Espírito Santo. Você tem a personalidade. Por isso que Pedro fala que nós somos participantes da natureza divina. Não é que nós somos seres deuses, é que nós temos a personalidade divina dentro de nós. Então, com esse novo casamento, que é com Cristo, eu me torno, se eu seguir esse casamento, espiritual. Então aqui nós temos a diferença do crente carnal do crente espiritual. O homem natural é esse aqui.
ele tem espírito, está mortificado porque não tem o Espírito Santo, ele tem alma, ele tem corpo. Ou melhor, ele é alma que tem espírito e corpo, só que o espírito está inativo. Por isso que Paulo diz que nós somos vivificados, estando nos nossos delitos e pecado. Mas você não estava vivo antes? Como você foi vivificado? Você já tinha a tua vida. Ele está falando isso aqui, ó. Isso aqui estava morto em você. Não prestava para nada, porque estava mortificado por causa do pecado. Agora veio o Espírito Santo trazendo vida. Você foi vivificado agora. Agora você tem vida. E a vida verdadeira. Porque vida aqui, ó, é zoe. Vida aqui, ó, é psique. Psique. Vida aqui é bio. 3 palavras gregas para a vida no Novo Testamento, você vai ver. Bio, vida física, vida no corpo. Psique, vida da alma. E zoe, a vida do Espírito. Então o Espírito trouxe esta vida, que é a mais profunda, é a vida verdadeira, né? A vida espiritual. Certo? Só que, ele diz, se eu quiser estar com esse esposo, mantendo este, eu estou num adultério espiritual. Então ele vai traçar todo o parâmetro aqui tipológico. Ele vai usar um Paulo fictício. Não era ele. Quando ele diz lá, o que eu quero não faço, o que eu não quero faço. Não é ele, está falando. Ele só está usando a tipologia. E vai falar da lei também. Aí você pode juntar o capítulo 7 com Gálatas 5. Por quê? Esse casamento gerou filhos em você. Gerou filhos. Esse casamento. E olha que é bastante filhos, são 17 filhos. E o caçula é o pior de todos. Eu sou caçula, tá? O caçula é o pior de todos, porque o caçula pega tudo de ruim dos outros. Né? O caçula diz lá, e coisas semelhantes a essas. Caçula é complicado. Então o casamento com a carne, da carne aqui, ó, gerou as obras da... Só que você já mortificou a carne, morreu. Tem que morrer isso aqui. Para você estar livre, tem que a carne morrer, segundo Paulo. Aí você está livre para viver esse casamento. Só que tem um detalhe, né? Morreu, acabou, você está livre, está nesse novo casamento, tranquilo, bonito. Vai gerar filhos também, esses filhos se chamam fruto do Espírito, né? Que são gloriosos. Vai gerar esses filhos, vai produzir esses filhos. Mas os bacurizinhos vêm pedir pensão, né? Vem visitar. Às vezes quer vir passar um tempo na casa do pai. Amarrado. Por isso que Paulo vai escrever em Efésios. Paulo vai escrever em Efésios, escrever em Gálatas, despivos do velho homem, por quê? Isso está falando para crente. Quer dizer que o velho homem, às vezes a gente pega lá no guarda-roupa, né? E veste o look. Despivos do velho homem, revestivos do novo homem. Está lá em Colossenses 3. Observa, está tudo conectado os escritos de Paulo. Ele vai explicar tudo isso. E daí ele chega no final, porque ele vem trazendo uma história aqui que ele diz, parece que não há solução. Não é igual que está no Chapolin, né? Ele diz, e agora? Quem poderá nos socorrer? Ele chega com essa conclusão aqui, mas depois ele explica a solução. Olha lá, 7. Ele vai dizer lá, vê 7:23. Olha a batalha aqui antes, vou ler antes aqui, ó. O 22, porque segundo o homem interior, esse aqui, ó. Segundo o homem interior, tem um prazer na lei de Deus, porque esse aqui tem prazer nas coisas de Deus, né? Que é guiado pelo Espírito. Mas veja em meus membros, no meu corpo, tem versões que estão nos meus instintos. Nós vamos falar sobre os instintos do homem. E pecado não é simplesmente errar o alvo. Isso aqui errar o alvo é um conceito teológico. Pecado, biblicamente, tem um outro sentido muito mais profundo. Outra lei que batalha em mim, aqui ó, contra a lei do meu entendimento, e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros, nos meus instintos. Ele diz, miserável homem que sou,
quem me livrará do corpo desta morte? Daí ele conclui dizendo de forma gloriosa: dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, assim que eu mesmo, como que eu tenho que seguir a Deus? Decidindo, eu mesmo. Primeiro, eu tenho que decidir segui-lo, não é por força, não é por violência. Com entendimento, ou seja, ter entendimento, seguir a Deus não é uma fé, a fé não é irracional, não. Pelo contrário, a fé é muito mais lógica, é racional. A fé não se opõe à razão, ela se opõe à vista. Não andamos por vista, mas por fé. Mas a fé nunca se opõe à razão. Não pense que a fé é louca, que a fé ela é racional. O Deus desse século cegou o quê? Dos homens? Sentimento? Entendimento. Não cegou as emoções, não cegou os desejos, o entendimento. Você vê que a nossa fé é racional, culto racional. Com entendimento sirvo a lei de Deus. Mas, se eu quiser seguir a lei de Deus com a carne, eu sigo o quê? A lei do pecado. Pois que ele vai dizer, portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Aí infelizmente tem Bíblia que não colocam o restante do versículo, né? Que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Tem Bíblia que só termina aí, né? Portanto, nenhuma condenação há que estão em Cristo Jesus. Mas pelo pensamento paulino no capítulo 7, a conclusão é que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. É a conclusão. Tem alguns manuscritos que omitem. E geralmente a NVI, não sei se alguém tem NVI aí, a NVI geralmente não tem. Deixa aí agora. Falou mal da NVI. Geralmente não tem. NVI. Compra a Viva é boa também. Peguei uma atualizada. Aquela mensagem eu não sei, não sei dizer, mas falam bem dela. Mas a mensagem, nova linguagem de hoje e a própria Viva, elas são parafrases. Então, parafrase é o quê? É a mesma coisa que você pegar um texto e colocar nas suas palavras ali, que você vai dar para alguém, e é um texto técnico. A pessoa não entende, você vai colocar nas suas palavras. Então, a Bíblia, nas nossas linguagens, nas corrigidas, ela é muito técnica. Então, ela não tem uma tradução formal ali, literal, palavra por palavra. Ela vai traduzir conceito. Então, ela vai falar mais. Quem fala demais erra, né? Então, por isso que é para estudo mesmo. Essas Bíblias são difíceis, são complicadas, não tem como fazer exegese, estudar dentro das parafraseadas, são essas três. Agora, a NVI, ela corta muitos textos, ela tira texto, então, e acrescenta uns, muda outros, então esse é o problema dela, sabe? NVT é transformadora, né? A nova linguagem, esse eu não analisei, então não sei te dizer assim, né? Mas é uma nova versão que surgiu aí. Não sei se é parafrase igual às outras que eu citei ou se é simplesmente uma linguagem mais acessível, né? Pelo menos o versículo que não tinha na aula anterior, tinha, né? 18, né? No celular, mas tinha Então eu não pesquisei ainda, porque eu em casa, irmãos, eu tenho várias traduções que eu pesquiso, traduções de 1800, 1700, que eu tenho acesso. Mas em casa, papel, eu tenho 9 traduções. Às vezes não dá para ver todas, a do tempo. Eu andei lendo que estão produzindo Bíblia distorcida de propósito. Na verdade, mercantilizou, né? Vamos ser sinceros. Nem tudo é para transmitir a palavra, é sim para ganhar dinheiro, né? Daqui a pouco tem até a Bíblia do papagaio, né? Porque você vai na livraria, a Bíblia do homem, a Bíblia da mulher, a Bíblia do vovó, a Bíblia do vovô, do titio, da titia, da princesa, do princeso. Então, mercantilizou muito, né? Por isso que nós nem tudo que está no nome Bíblia, hoje se você pagar, você consegue ter um nome na tua Bíblia lá. Thales fez Bíblia, não sei mais quem fez Bíblia. Então, se você quiser, você consegue. Tem até um aplicativo que você pode fazer a tua Bíblia para a tua interpretação. É o parafrase, né? Aquilo que você entende, Você vai anotando. Exatamente. Isso é a parafrase. Isso Esdras, o primeiro a fazer foi Esdras. Ele parafraseou o Antigo Testamento no aramaico, que são os conhecidos como Targums hoje. É uma parafrase, né? Então, tem verdades centrais, porém não pode levar ao pé da letra, né? Tudo que está escrito ali.
Certo? Então esse ponto que eu queria mostrar para vocês, que é muito interessante, porque nós vamos trabalhar muito isso aqui, ó. Isso aqui é fundamental nas aulas que eu passo. Vamos para Corinto? Corinto é aquela igreja problemática. Corinto é uma igreja, vou dar um resumo aqui para vocês. Eu quis ficar mais em Romanos, porque Romanos é bem teológico. Corinto, Paulo vai escrever porque tem problemas extremos em Corinto. Então eu vou resumir, ele escreve lá em Atenas, a primeira carta. Ele está em Atenas. E interessante que Paulo, ele vai escrever depois que ele discursou em Atenas, que está lá no Areópago, no capítulo 17 de Atos. Porque ele foi pregar no Ágora, Ágora era a praça. E ele pregou tremendamente no Ágora. Ágora é como se fossem as congregações. Aí todo mundo que viu ele falou: camarada, você precisa pregar lá na sede. Você vai pregar lá na sede, lá, porque você prega muito, você não é pregador de congregaçãozinha. Vamos lá, vou te levar para a sede, vou te apresentar para o pastor presidente. Aí ele pregou maravilhosamente, usou o nome de Jesus lá na praça. Aí ele foi pregar no Areópago, ele treme na base. Aí ele vai ter 14 acertos e 7 erros, se não me engano, ou ao contrário. Porém, os erros vai ofuscar os acertos dele. Então isso acontece na pregação, se o pregador tem acerto, tem erro. E um dos erros dele é o quê? Ele quis estruturar a mensagem dele na história. Na história. E hoje muitos pregadores estão fazendo isso, né? Querem estruturar a mensagem em Flávio Josefo, embora é muito conceituado, historiador hebreu, judeu, muito conceituado como historiador, querem pregar história simplesmente, e não Bíblia. Estamos os púlpitos estufados, que só estão enchendo o povo, mas não estão produzindo conhecimento. Quando eu fiz a minha segunda pós ali, com uns pastores bem conhecidos aqui em Paranaguá, eu fiquei abismado, eu fiquei imaginando o que eles pregam na igreja, porque ele falou que pregou um texto lá que o professor passou, que não tem nada a ver com Bíblia. Aí incha o povo de um conhecimento externo, não que a gente não tenha que estar antenado, conhecendo, mas conhecimento bíblico mesmo. É por isso que entra muitos modismos aí, principalmente como o judaísmo, em certas igrejas. Aqui em Paranaguá, tem muitas igrejas que são bem adeptas, né, do judaísmo dentro da igreja. Então, temos que pregar o evangelho puro. Estruturou a palavra na história. E quando ele prega no Areópago, ele não vai usar o nome de Jesus. E é o nome de Jesus que tem poder. Ele vai dizer assim, ó, o varão. Que varão? Que varão é esse? Não tem nome. Como que as pessoas vão se salvar se não falou quem que é o varão? Você pode ler lá. E vai dizer também assim, ele vai trazer juízo. Ele apresentou um juízo, mas não mostrou o pecado. Como você vai falar de juízo se você não mostra o pecado? Por que você vai ser julgado? Então teve erros. Aí ele foi para Atenas, né? Quando ele está indo para Atenas, está escrevendo, quando ele está indo para Corinto, né? Quando ele está saindo dali, ele vai escrever a carta de Corinto. Ele vai ser humilde, né? Aí ele vai dizer assim, ó, e eu, quando fui ter convosco, não vim usando palavras persuasivas humanas, porque não deu certo. Deixa eu colocar porque não deu certo para mim. Eu tentei. Então com você eu não vou usar palavras persuasivas humanas, mas tudo o que aconteceu quando eu estive aí foi pela demonstração do poder do Espírito Santo. Então veja que interessante conhecer a história, né, para conectar a palavra. Então ela tinha muito problema, a igreja de Corinto tinha problema, tinha 4 tipos de crente lá: espirituais, carnais, maduros e imaturos. Mas é interessante que a todos Paulo chama de amados. Justamente aquele negócio dos conflitos. Então nós temos no nosso meio, nossa igreja, crentes maduros, crentes imaturos, crentes espirituais, crentes carnais. Nós temos que amá-los do mesmo jeito, para que um dia o Espírito Santo equilibre esses crentes, né? Venham ter a sobriedade, a mente de Cristo. E a igreja de Corinto tinha muito partidarismo. Paulo pregou lá, Apolo também. Cefas, Pedro, nem passou lá, nem passou perto, mas tinha nome. Aí tinha gente lá, olha, eu sou de Paulo, porque Paulo é tremendo, Paulo é maravilhoso. O outro dizia, eu sou de Apolo, porque Apolo é um grande pregador. Paulo é ensinador, Paulo é do ensino, né? Apolo é o pregador, é o movimentalista, que gosta do movimento. Aí tinha um outro lá, eu sou de Cefas, eu sou de Pedro, mas Pedro nunca passou, mas tinha fama, né? Tinha nome, andou com Jesus.
São os legalistas, né? E tinha aqueles que são os piores, que diziam assim, eu sou de Jesus. Eles não se subordinavam a liderança nenhuma. São os piores. Esses é aqueles que fazem oração na casa dos irmãos, sem ter autoridade, né? Revela tudo, né? Então esses são problemáticos, geralmente trazem muito problema. Mas isso fala do partidarismo. E hoje tem muito isso no meio teológico. Tem muito no meio teológico. Em Efésios, lá quando eu trabalhar em Efésios, eu trago aquela questão lá, irmão, do arminianismo, deu junto com Romanos, para nós entender, do calvinismo. Hoje tem esses partidarismos, que dividem a igreja. Irmãos, pega fogo os debates de uma forma que, olha, nem parece irmãos. Por isso que eu digo, né, sou pauliniano, sou da Bíblia. Que a Bíblia vai mostrar os dois pontos, e os dois pontos serão pontos fracos e pontos fortes. Então são sistematização de homens. A Bíblia não é menor que a sistematização do homem, a Bíblia é maior, a palavra é maior. O homem conseguiu pegar pontos, porque a nossa mente é muito pequena, perto da infinitude e da grandeza da palavra de Deus. O homem pegou alguns aspectos, aí seguir uma sistematização é um problema. Temos que seguir a palavra de Deus, ela vai dar os ambos os pontos. Sobre a questão de ser ministro da liderança, esposa e tal, a gente tem esse entendimento. E quando tem o batismo, né, a questão do batismo, não sei se tem relação com isso, né, com a liderança, deve ser uma coisa que seus filhos são a liderança. Aí quando Jesus se submete ao batismo de João Batista ali, também está trazendo para nós, assim, tem que ser, até Jesus se submeteu ao mesmo homem, então nós também temos que se submeter às pessoas que estão assim como nós, pais espirituais na igreja, líderes, pastores, essas coisas. Esse exemplo de Jesus ali cabe a isso? Cabe, e até um pouco, posso até ampliar um pouquinho mais, né? Ele vai ser batizado para cumprir toda a justiça, né? E justamente, por que ele vai se batizar? Ele vai passar por isso, por essa obediência, para mostrar que ele está em plena obediência do Pai. Porque quem levantou João para ser o arauto, né, para ser a voz que clama no deserto, que prepararia o caminho, é Deus. Então ali ele está cumprindo toda a justiça divina, colocando esse ponto, né, a submissão. Em tudo ele foi submisso ao Pai, né, também, porque ele diz que a Bíblia Hebreus diz que ele aprendeu até a obediência, porque Deus, como Deus, não precisa obedecer. Agora os homens têm que obedecer à vontade de Deus, porque Deus é soberano. Então até isso, enquanto homem, ele aprendeu a obediência. Ele que aprendeu o que é ser obediente. Então é interessante, né? Submissão, Cristo aprendeu muito. Quando Cristo diz lá, meu pai, minha mãe, meus irmãos são os que fazem a vontade de Deus, ele está mostrando isso, ele não está desrespeitando os seus pais, não, porque depois ele vai receber. Ele está dizendo que a prioridade é o reino. A prioridade é o reino. Certo? Irmãos, próximas aulas eu quero colocar para vocês, quero ensinar me cobrem, né? Acho que em Tessalonicenses eu vou falar isso. Nós temos que mostrar para vocês a diferença entre santificação e santidade, que é muito confundido. Olha o 1 Coríntios 1:2. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Jesus, chamado para ser santo. Observe que ele usa os dois termos porque há diferença. Nos pregaram que é tudo igual, mas há diferença, nós vamos trabalhar em outra aula que dá para ser trabalhado isso aqui. Mas é de suma importância conhecer o que é santificação e o que é santidade. São duas palavrinhas parecidas porque tornaram-se sinônimos na nossa língua, porém elas são diferentes. Ele vai resolver outro problema da igreja. Ele vai mostrar que a igreja, ele queria falar como se fossem espirituais, mas eles são carnais. E é aqui em Corinto que ele vai definir que há 3 tipos de homem: o natural, composto espiritual e corpo; o carnal é esse aqui, e o espiritual é esse. É aqui no capítulo 2, capítulo 3 que você vai ver. Ele vai dizer que nós temos que ser conhecidos como dispenseiro, construtor. Ele vai resolver o problema de uma imoralidade que aconteceu, um incesto, e que as pessoas nem sequer tiveram, nem sequer repreenderam, simplesmente estavam se jaquitando por ter acontecido aquilo, segundo você lê no capítulo 5, estavam se orgulhando. Então não era motivo de orgulho aquilo, né?
e sim de uma repreensão. Aí ele vai dizer, ele já está da comunhão, ele vai começar a tratar comunhão, ele vai dizer que o pão que nós comemos é o mesmo, o sangue é o mesmo, então comunhão, capítulos posteriormente. Daí do 12 ao 14, em 1 Coríntios, ele vai tratar acerca da espiritualidade. Qual é o caminho da espiritualidade? Porque os coríntios tinham a ideia que o caminho da espiritualidade era falar em língua, era dons, era profecia, era mistério, era poder. Para eles era isso. Tinha gente em Corinto que nem queria casar, porque eles falavam em língua, aí eles achavam que iam chegar à estatura de anjos se não casassem. Por isso que o capítulo 7 ele escreve sobre o casamento, mas eles não se casavam e ficavam se inflamando. Então ele diz, bom é ficar solteiro, porque solteiro cuida da obra de Deus. Agora se não pode, case, mas não fique se inflamando. Agora quem quer ser celibatário, não quer casar, também ninguém força a casar. Às vezes tem pessoas que casam porque nós como igreja forçamos eles a casar. Sabia disso? Aí vive uma vida infeliz. Nós ficamos, vai ficar para titia. Ficando bem. E nós, às vezes, para a pessoa parar da importunação, ela vai casar, mas vai viver uma vida miserável. Porque ela não queria casar, ela queria viver uma vida de solteiro. E ele vai defender isso. Quem quer viver solteiro, viva. Quem não consegue, casa. Então, amigos, temos que tomar cuidado, né? Com as nossas brincadeiras, parece que não afeta, mas afeta as pessoas. Certo? E qual que é o caminho da espiritualidade? Ele vai falar dos dons, ele vai dizer, não é os dons. Procurem os melhores dons, somente de profetizar, porque o importante é edificar a igreja, não uma pessoa só. Então é o corpo. Qual que é o caminho da espiritualidade? Eles dedicam um capítulo inteiro para falar do caminho da espiritualidade. O caminho da espiritualidade é o amor. Do 12 ao 13, ele coloca central ali no 13, o amor. Porque este é o caminho da espiritualidade. Não adianta ter ciência, não adianta ter dom, não adianta falar a língua do homem e de anjo, se não tiver amor. Nós entendemos isso na prática. Exatamente, é o amor que é amor praticado, né? Não é amor teórico, né? Às vezes uma igreja domística que via anjo para tudo quanto é lugar, nadava de costa, não sei o que, uma coisa lá, mas na hora de viver, entendeu? Daí a gente se decepciona. Igreja não tinha igreja mais pentecostal que a igreja de Corinto. A igreja de Corinto era pentecostalina, mas eles tinham um conceito errado de Pentecoste. Porque Pentecoste, na visão de Paulo, vai dizer que Pentecoste é ter palavra, doutrina, revelação, tudo ligado à palavra. Para depois, línguas, interpretação. Depois, dons. Então, primeiro, culto pentecostal é culto que tem palavra, é culto que tem entendimento, é culto que ensina a palavra. Isso é um culto pentecostal, que ensina ela por completo, né? Não tinha arrepios, né? Ai, acho que esse negócio de arrepio vem lá desde o tempo de Jó lá. Ele diz, um amigo dele diz, um vulto passou por mim e eu senti arrepio em todos os meus cabelos do corpo. E tem esse conceito de arrepiar e tendência lá. Hoje Deus não está. Não, e hoje nós temos o conceito errado, porque nós dizemos, eu só vou dar glória a Deus se eu sentir alguma coisa. Deus, tenho que sentir, se eu não sentir, não merece minha glória, não. Nós somos meio assim, né? Mas Jó fala, Deus passaria por mim e ao menos eu perceberia. Porque se Deus quiser passar por nós e nós não perceber, Ele passa. Agora se Ele quiser passar avisando, Ele vem avisando também, como veio no Sinai. Então, Deus é ilimitado, né? Ninguém limita Deus. Aí o capítulo 15, ele vai escrever sobre a doutrina da ressurreição, que eu vou trazer para vocês no arquivo que está passando pelas revisões finais. O negócio está top, 3 revisões vai passar. Já passou por revisão de formatação, coesão, coerência e referência. Está passando pela minha revisão também, eu que escrevi, mas estou revisando, de português e também de conteúdo. E ainda minha esposa já fez a primeira, eu estou fazendo a segunda, minha esposa vai fazer a terceira revisão novamente, para vocês terem um material polido. Se passar alguma falha, algum erro, normal, né? Mas foi bem revisado, vai ser bem revisado. Não, você pode passar, né? Os irmãos lá estão doidos, né? Quem somos nós, né? 22 páginas, só sobre a ressurreição. Então eles não entendiam os gregos, eles achavam que a ressurreição seria meio que The Walking Dead, né? Eu voltar num corpo meio zumbi. Mas não, Paulo vai explicar o capítulo 15. E o capítulo 16 será o encerramento ali, né? A segunda epístola, irmãos, é só porque estavam questionando o apostolado de Paulo, e Paulo vai fazer a sua defesa. Vai contar o testemunho dele, certo? Amém? Mais pra frente a gente comenta um pouquinho mais dessas cartas que não sempre está na conta. Agradeço o carinho dos irmãos.
Deus.